Olá, sou Silvia Campos, do Foi por Você. Quando temos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, enxergamos a graça de Deus e o Espírito Santo nos revela a graça e a verdade, que é a própria pessoa de Cristo Jesus. Vamos falar sobre isso hoje? O nosso versículo-chave está em Atos 9, o encontro de Jesus com Saulo. Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, com a finalidade de encontrar alguns pelo caminho, homens e mulheres que o levassem presos para Jerusalém. Essa citação, quando Saulo disse caminho, a palavra está com a inicial maiúscula. Isso quer dizer que se trata de um nome, de uma pessoa ou lugar. Nesse caso, não se referia à cidade de Damasco, que era o destino de Saulo, mas à própria pessoa de Cristo Jesus. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E Saulo, na ocasião, falou: "Caso achasse alguns que eram do caminho e não que estavam no caminho." Percebe a diferença? Nem todos que estão no caminho são do caminho. Para ficar mais simples a compreensão, vou dizer que os cristãos eram do caminho, mas Saulo ainda era no caminho. Ou seja, só é do caminho quando se tem um encontro real com Cristo Jesus, na essência, na pureza, na simplicidade e profundidade do Evangelho, que é a palavra de Cristo Jesus. Saulo, na cultura e na religião que ele foi criado, era o melhor dos melhores. Foi instruído desde criança por Gamaliel, que era o sacerdote e professor naquela ocasião. Saulo conhecia a lei, era religioso e julgava que conhecia Deus. Por isso perseguia e permitia que matassem os cristãos, achando que os cristãos estavam blasfemando o nome de Deus. Kairos é uma palavra grega que significa momento certo ou oportuno. É nesse tempo que Deus atua, no de repente, não no nosso tempo que é Cronos, que é a definição física e cronológica que compreende em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e séculos. Ouça, não sei há quanto tempo, há quanto cronos você está esperando o milagre, a mudança ou a promessa se cumprir, acontecer em qualquer área de sua vida, mas te encorajo e impulsiono a perseverar e permanecer na verdade absoluta que é Cristo Jesus, declarando e trazendo à existência suas promessas em Cristo Jesus, porque já estão consumadas na cruz, quando Jesus disse: "Tetelestai." Isso é fé, é você declarar e trazer à existência. De repente acontecerá o Kairos de Deus em sua vida, o momento certo e oportuno. Persevere, tenha bom ânimo, declare pela fé, tenha intimidade com Cristo Jesus. Peça e deixe o Espírito Santo revelar sua verdadeira identidade através de Cristo Jesus. O que Saulo não sabia é que a sua vida estava prestes a mudar radicalmente, que enquanto estava no caminho para Damasco, teria um encontro com o caminho. Uma súbita luz brilhou ao redor dele e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões." Quando Jesus disse: "Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões", é o mesmo que dizer dar murro em ponta de faca. Ou seja, aguilhões eram pontas de ferro fixadas em uma vara comprida para espetar bois quando eles empacavam, quando eram rebeldes ou desobedientes. Recalcitrar é demonstrar resistência para obedecer, significa não ceder. Então Jesus estava dizendo para Saulo: não adianta resistir, pare de dar murros em ponta de faca. Meu tempo, Kairos, meu momento certo e oportuno chegou para você.
Ouça com seu espírito, com os ouvidos da sua alma, do seu coração, o que eu vou dizer para você. Pare de resistir a Cristo Jesus. Renda-se ao amor incondicional dele. Deixe o Espírito Santo te revelar Cristo Jesus, a verdade absoluta. Nele você vai descobrir sua verdadeira identidade e usufruir da sua herança aqui na terra. Acontecerá mudanças em você sem precisar se esforçar. Acontecerá naturalmente e será permanente, atemporal. Terá a vida abundante dele habitando em você. Se você já tentou mudar ou deixar algum vício por seu esforço e não conseguiu, está na hora de parar de recalcitrar contra os aguilhões, parar de dar murros em pontas de faca ou andar em círculos. Renda-se a Cristo Jesus. Saulo perguntou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues? Perceba que Saulo, em nenhum momento, ele conheceu Jesus. Ele não perseguia Jesus pessoalmente. Em nenhum momento é citado isso. Mas ele perseguia, prendia e até matava os que eram do caminho. Aprendo aqui e fica claro que os que criticam, amaldiçoam, falam mal, discriminam ou desprezam os filhos, o povo de Deus, está fazendo o mesmo com o próprio Cristo Jesus. Pense nisso. Saulo, quando se levantou, abriu os olhos, mas nada podia ver, e obedecendo a Jesus, foi para Damasco, onde permaneceu 3 dias, e nada comeu ou bebeu. E orando, teve uma visão que um homem chamado Ananias impôs as mãos sobre ele, e ele recuperou a visão. Ananias era um discípulo de Jesus e habitava em Damasco. Então, em uma visão, Jesus disse a ele: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. De pronto, Ananias conheceu a voz de Jesus. Ananias tinha intimidade com ele. O Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, e pergunta por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando, e em uma visão viu um homem chamado Ananias, que entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Ananias disse a Deus: Tenho ouvido de muito sobre esse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, que ele veio para Damasco com autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o seu nome. Então o Senhor respondeu: Vá, porque esse é um vaso escolhido por mim para levar a palavra aos gentios, aos reis e filhos de Israel. Quando Ananias chegou e viu Saulo, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Percebe que Ananias o chamou de irmão? Ananias não o condenou, não o insultou ou amaldiçoou, dizendo: Bem feito, isso aconteceu porque você estava matando e perseguindo os cristãos. Ou então, cadê aquele homem que se acha forte, poderoso e corajoso? Agora está indefeso, com medo e dependendo das pessoas. Não! Ananias falou e derramou do que ele estava cheio, ou seja, da palavra, do amor de Deus, da verdade absoluta que é Cristo Jesus, do Espírito Santo. Por isso chamou Saulo de irmão. Agiu com amor e não com ironia. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e Saulo de imediato teve a sua visão de volta. Quando Saulo enxergou novamente, a primeira pessoa que viu foi Ananias. Ananias significa a graça de Deus. Então Saulo passou a enxergar a graça de Deus, que é a própria pessoa de Cristo Jesus. A verdade foi desvendada diante dos seus olhos.
porque a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Saulo e Paulo de Tarso trata-se da mesma pessoa. Tem o nome mudado não por Deus, mas por questões regionais, de cidade. Porém, no caráter, na alma e no espírito, a transformação foi radical. Antes do encontro com Cristo Jesus, ele era um perseguidor dos cristãos e agia na religiosidade e tradições, achando que estava fazendo o certo, porque foi ensinado assim. Mas depois do encontro real com Cristo, foi cheio do Espírito Santo e passou a ser pregador das boas novas, do Evangelho, da verdade absoluta, da obra consumada da cruz. Verdade que foi revelada e inspirada pelo Espírito Santo. E Paulo foi autor de mais da metade do Novo Testamento, as cartas que são cheias da graça salvadora que nos alcança até hoje. Ouça e guarde isso em seu coração. Não basta ouvir falar de Jesus Cristo ou ser apresentado a Ele. É necessário ter intimidade e conhecê-lo na essência. Quando você tem um encontro real com Jesus, ainda que você não enxergue toda a verdade, Ele não te deixa sem direção, desamparado. Quando você ora e jejua, não é para obter as coisas, para fazer troca, para barganhar. Você não precisa fazer isso, porque você já tem tudo através da obra consumada da cruz e do sacrifício de Jesus. É seu, está pronto. Seu jejum, sua oração, seu estudar e ouvir a palavra de Cristo é para ter intimidade, para alinhar o seu espírito com o Espírito Santo. Assim, você saberá discernir a voz dele, terá a paz que excede todo entendimento e mesmo diante das dificuldades e imprevistos da vida, você terá paz e saberá a direção e decisão certas, porque está alinhado com o Espírito Santo e ele te ensinará e conduzirá para o caminho, porque já não é você que vive, mas Cristo vive em você através do Espírito Santo. Agindo assim, você terá a maturidade para receber, tomar posse das bênçãos que já são suas por direito de filho, porque não se desviará do caminho. É como se você tivesse um carro com 15 anos de idade. Ele está lá, é seu, mas legalmente ainda não tem maturidade para dirigir e usufruir dele. E não basta ter 18 anos, é necessário que seja habilitado legalmente, que esteja apto para desfrutar do que é seu. Para finalizar essa mensagem, quando você se rende a Cristo Jesus, passa a enxergar a graça salvadora e ser transformado de dentro para fora. Quando você reconhece e confessa a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, acredita na obra consumada da cruz, o Espírito Santo já vem habitar em você. Isso é fato, é automático, é instantâneo, mas a transformação é um processo diário, paulatino e atemporal, ou seja, dia após dia e permanente. Então não perca mais tempo, não resista, renda-se a Cristo Jesus e tenha uma excelente transformação. Tenha acesso a lugares exclusivos para os filhos de Deus. Um beijo em seu coração, permaneça abençoado e lembre-se, foi por você.